Um rompimento pode ser extremamente doloroso. Não há dúvida sobre isso. Acredito que podemos obter muitas informações da filosofia para tornar um término um pouco mais suportável. Por isso, decidi criar uma série sobre o assunto, explorando diferentes filosofias para ver que sabedoria elas têm a oferecer em relação a superar um rompimento. Vamos começar com o estoicismo. O conceito de amor e romance mudou ao longo dos séculos. Na antiga Grécia, duvido que houvesse uma cultura de namoro semelhante ao que temos agora. No entanto, acredito que podemos reduzir tudo a certas emoções humanas fundamentais, como desejo, anseio, apego ou raiva, que não mudaram. Ao contrário dos seres humanos, a natureza tem todo o tempo do mundo. Portanto, mesmo que a civilização avance em grandes saltos, nossa fisiologia não é muito diferente do que era há 2.500 anos. É por isso que uma filosofia antiga como o estoicismo ainda é aplicável. Sim, sabemos muito mais agora sobre como o cérebro funciona, mas isso não tira a validade da sabedoria estoica. Dito isso, é essencial desvendar o que exatamente está acontecendo quando terminamos um relacionamento e por que nos sentimos tão mal. Enamorar-se é uma experiência muito intensa. Nosso corpo produz substâncias químicas que nos fazem sentir bem e, em algum momento, a única pessoa com quem conseguimos pensar é a pessoa de quem estamos apaixonados. Portanto, acredito que, em grande parte, é uma questão química com o propósito de união e reprodução. É por isso que, após a chamada fase da lua de mel, esses sentimentos intensos começam a diminuir até que deixemos de ver a outra pessoa através de lentes cor-de-rosa. Portanto, é uma sensação temporária. Depois que a euforia passa, muitas vezes ainda existe um profundo apego. Esse apego é errado em si mesmo. Em algum momento, não podemos realmente evitá-lo, certo? Se está lá, está lá. Mas podemos mudar a maneira como abordamos esse apego e essa situação em que estamos separados da pessoa a qual estamos ligados? Aqui é onde entra o poder da mente racional, algo em que os estoicos são mestres. Embora não possamos simplesmente fazer a dor desaparecer magicamente, o que ajuda é mudar certas crenças errôneas para aceitar a realidade do término e encontrar um sentido de paz nisso. Gostaria de discutir brevemente algumas dessas crenças e o que os estoicos dizem sobre elas. Preciso dessa pessoa para ser feliz. Esse apego pode se manifestar em comportamentos pegajosos e na crença de que precisamos dessa pessoa específica para ser feliz. A resposta comum a esse problema é que há muitos peixes no mar. Isso é claro, verdade, o que já é motivo para considerar insano pensar que há apenas uma pessoa para você. Mas isso não resolve o problema, porque não importa se há 1, 10 ou 1 bilhão de peixes no mar. O peixe ainda é algo externo. Portanto, teoricamente, ainda é possível que não possamos obter nenhum desses peixes, mesmo que haja muitos. Está além do nosso controle. Se sofremos com um término porque acreditamos que precisamos da outra pessoa para ser feliz, estamos cometendo o erro de pensar que nossa felicidade depende de algo externo. É aí que o estoicismo discorda firmemente. Segundo a filosofia estoica, a virtude é a única coisa que precisamos para ser felizes. Além disso, viver uma vida virtuosa está completamente sob nosso controle. O romance, um relacionamento, casamento e até mesmo ter uma família são todos desnecessários para a felicidade e também são fatores pouco confiáveis. Os estoicos chamam essas coisas de indiferentes preferidos. Indiferentes preferidos são bons de se ter, mas não são obrigatórios para viver uma vida feliz. Tenho direito a essa pessoa. Essa é uma crença ou ideia que desperta muita raiva nas pessoas. Pode ser que comecemos a ver a outra pessoa como uma posse ou, pelo menos, um fator na vida ao qual temos direito. Essa ideia, muitas vezes,
está relacionada à inveja, que é basicamente um medo da perda. Quando essa pessoa decide terminar com a gente, nos sentimos prejudicados e achamos que a razão para o término é, de alguma forma, injusta. No caso do divórcio, podemos nos sentir especialmente prejudicados porque nosso ex-cônjuge quebrou a promessa de ficar junto até que um de nós morra. Além disso, quando o término envolve traição, nos sentimos traídos. Coisas como monogamia e exclusividade sexual nem sempre foram a norma. São apenas conceitos, aplicados em estruturas sociais e parte, por exemplo, de tradições religiosas. E porque esses conceitos fazem parte de nosso quadro normativo, é claro que isso alimenta um senso de direito e medo da perda. No mundo de hoje, com a crescente liberdade sexual em todo o mundo, aplicativos de namoro e o declínio da sacralidade em relação ao casamento, as chances de relacionamentos se desfazerem são altas. Portanto, términos de relacionamento são cada vez mais comuns, assim como a infidelidade. O filósofo estoico Epicteto tinha algumas palavras sábias sobre como devemos nos posicionar em relação à perda das coisas que amamos. Cito: "Nunca diga de nada, perdi isso, mas eu o devolvi. Seu filho está morto? Ele foi devolvido. Sua esposa está morta? Ela foi devolvida. Sua propriedade foi tirada? Bem, isso também não foi devolvido, mas quem a tirou é um homem mau. Que diferença isso faz para você a quem o doador designa para recuperá-la? Enquanto ele lhe der para possuir, cuide dela, mas não a veja como sua, assim como os viajantes veem um hotel." Fim da citação. Nunca vou superar essa pessoa. A dor excruciante que um término de relacionamento traz faz parecer quase impossível superá-lo. Mas o clichê é realmente verdadeiro. O tempo cura as feridas. Como o filósofo estoico e imperador romano antigo Marco Aurélio diz: "Algumas coisas estão surgindo, outras estão desaparecendo. Algumas coisas que existem agora já se foram. A mudança e a fluidez constantemente refazem o mundo, assim como a incessante progressão do tempo refaz a eternidade." Fim da citação. Agora, a dor é algo com o qual podemos trabalhar. Lutar contra ela não ajudará. Em vez disso, é melhor reconhecer que ela está lá. Algumas pessoas aplicam mecanismos de enfrentamento realmente ruins. Eu costumava fazer isso também, especialmente com muito álcool e outras substâncias que alteram a mente. Mas essas são soluções rápidas, que não ajudarão a longo prazo. Também me isolei muitas vezes após um término, o que é bom apenas com moderação. Pela minha própria experiência, lidar com o luto é idealmente uma combinação de envolvimento ativo com o mundo e momentos de solidão para realmente sentir isso. Este último é importante. É a aceitação do que é e suportar simplesmente a fase de separação, que é um processo lento que pode levar meses ou até anos. Para aprender mais sobre como os estoicos viam o luto imediato após um evento infeliz, podemos recorrer a Sêneca. Sêneca não era apenas um filósofo estoico. Ele também era um estadista que ocupava uma posição de alto poder no Império Romano até ser acusado de adultério com a irmã do imperador. Ele foi exilado para a Córcega. Ele escreveu para sua mãe para consolá-la, porque ela lamentava sua ausência. Cito: "Eu sabia que não devia me opor ao seu luto durante seus primeiros transportes, para que minhas próprias tentativas de consolo não o irritassem e o inflamassem, pois nas doenças também não há nada mais prejudicial do que a aplicação de remédios muito cedo. Esperei, portanto, até que ele se esgotasse pela própria violência, enfraquecido pelo tempo, de modo que pudesse suportar remédios, permitir-se ser tratado e tocado. Em resumo, deixe as lágrimas fluírem. Seja humano primeiro." E quando o choque inicial diminuir, vamos ver se a filosofia estoica pode ser aplicada como um curativo na ferida. Antes de nos despedirmos, por favor, confirme sua inscrição no canal e aqui estão 2 vídeos que podem ser do seu interesse. Cuide-se
e até breve.